Orando em família, o encontro com Deus através deste devocional. Um momento para recarregarmos as nossas baterias espirituais, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. O tema de hoje, lamentável. Uau! Leitura bíblica, livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. A palavra diz: A parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era a sua mãe, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Aleluia. Amém. Estamos dando continuidade ao 8º módulo, falando quando tudo parece perdido. O versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 19, versículos 1 a 3. A palavra diz: quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era a sua mãe, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Lamentável. Preste atenção. Essa lamentação revelada por Deus ao profeta Ezequiel é muito relevante e atual. Também entre nós há uma confusão entre poder e autoridade por parte daqueles que foram levantados para serem príncipes, ou seja, cuidadores e guias do povo. A figura do leão tipifica essa vocação de liderança e governo, mais pela atitude do que pelo seu poder ou força. O lamento acontece porque essa figura está corrompida. Deus lamenta que os príncipes do povo acabaram se tornando seus devoradores. Usaram os dons e as habilidades recebidos dele para a satisfação dos desejos e contemplação dos próprios interesses. Tornaram-se exploradores daqueles que deveriam proteger. Essa é uma exortação a ser recebida e considerada por todos os filhos e filhas de Deus hoje. Examinemos o nosso coração para discernir nossas reais motivações. Assim poderemos viver na certeza de que o poder de nossos dons e competências deve estar sempre a serviço da autoridade da nossa vocação como filhos de Deus.
Jamais permitiremos que a nossa autoridade como filhos de alguma forma torne-se refém do poder das nossas competências. Este foi o ensino de Jesus. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Referência a Marcos 10, versículos 42 a 44. Palavras que alimentam. Em Ezequiel 19, o profeta lamenta a queda da linhagem real de Davi. O capítulo começa com um lamento pela morte do rei Josias, que era um rei justo aos olhos de Deus. O lamento então se volta para o estado atual da linhagem real de Davi, que foi derrubada pelos babilônios. O capítulo usa a metáfora de uma leoa e seus filhotes para descrever a queda da linhagem real de Davi. A leoa representa a linhagem real e os seus filhotes representam os reis que vieram dessa linhagem. A metáfora enfatiza a outrora grande força da linhagem real, que agora foi reduzida à fraqueza e ao cativeiro. Deus declara que a linhagem real de Davi não será mais uma fonte de força para o povo de Israel. Ele diz que a linha será cortada como uma videira e murchará. O capítulo termina com um lamento final sobre o estado da linhagem real de Davi. No geral, Ezequiel 19 é um lamento sobre a queda da linhagem real de Davi. O capítulo usa a metáfora de uma leoa e seus filhotes para descrever a outrora grande força da linhagem real, que agora foi reduzida à fraqueza e ao cativeiro. O capítulo enfatiza que a linhagem não será mais uma fonte de força para o povo de Israel e murchará como uma videira. Finalizando, os príncipes eram os reis de Judá. Provavelmente Ezequiel voltou sua atenção a esses reis porque acabaram de falar, conforme capítulo 18, sobre o relacionamento entre pais, líderes, e filhos liderados, e sobre os pecados cometidos em Judá por pessoas em posição de autoridade. É provável que a leoa e a videira, na tua quietação, representassem a nação de Israel, uma vez que ambas eram mães de reis. Os filhotes e os ramos, a ilustração da videira e da leoa, são símbolos comuns da realeza e da nação hebraica. O primeiro filhote trazido com ganchos à terra do Egito foi Jeoacás, capturado e aprisionado pelo faraó Neco em 609 a.C. O segundo filhote apanhado em sua cova também foi identificado com o terrível Joaquim, que propagou falsas esperanças de restauração e foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 597 a.C. Finalizando, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Palavras de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Que nosso coração, pelo Teu Espírito que nos habita, seja conforme o de Cristo, disposto a dar a vida pelos irmãos. Apresento a minha família, meus amigos, parentes queridos, para que cada um de nós sejamos servos de todos. E também, Pai, apresenta aqueles que estão impossibilitados de realizar qualquer atividade para o Seu reino devido às perturbações mentais, à fraqueza de espírito, o desânimo, a prostração, a procrastinação, as decepções, as doenças. Pelo Teu poder e pelo sangue do Seu Filho Jesus, que todos sejam curados, restabelecidos, e para que tenhamos homens de fé, mulheres de fé, a serviço de todos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.